O ato na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E ao longo dessa convocação, o ex-presidente também chamou todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ele estendeu esse convite a todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E no dia 7 de setembro, no dia do ato, somente o Ricardo Nunes apareceu lá em cima no palanque junto com a Marina Helena, e logo em seguida, depois que Jair Bolsonaro já tinha finalizado todo o seu discurso, Pablo Marçal apareceu. E houve ali uma pequena confusão entre a equipe de Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. Porque Pablo Marçal queria subir no palanque ao final do discurso do ex-presidente e usar lá daquele palanque, aproveitar e falar ali com os seus futuros eleitores ali de São Paulo. E ele foi proibido pela equipe do Jair Bolsonaro de subir no palanque. E Jair Bolsonaro recentemente lançou uma nota criticando a postura do candidato Pablo Marçal. Veja só a jornalista falando o que foi pronunciado pelo ex-presidente e a análise de um especialista em política, e vamos verificar o que foi dito pelo ex-presidente. E a gente continua falando sobre a presença de candidatos à Prefeitura aqui de São Paulo no ato de 7 de setembro, que aconteceu aqui na Avenida Paulista, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a ida de Pablo Marçal ao evento, como vemos agora na reportagem do Álvaro Nocera. Mas quem traz as informações é a Beatriz Manfredini, que já está aqui ao vivo com a gente. Bia, quais as informações, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro pontuou em relação a esse tema? Soraya, foi uma manifestação que saiu há pouco, né, no dia seguinte aos atos de 7 de setembro, por meio de nota escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente relembrar um pouco, o ex-presidente abriu o convite a todos os candidatos a prefeito que quisessem participar do ato na Avenida Paulista. Em um vídeo nas redes sociais, ele chamou qualquer candidato que quisesse comparecer. E aí, nessa nota, ele cita, primeiro, a presença de dois candidatos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, que inclusive é apoiado por Bolsonaro, e a candidata Marina Helena, do Novo. Bolsonaro começa a nota dizendo o seguinte: parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Os candidatos a prefeito foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Marina Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa à altura das pautas definidas. Aí Bolsonaro elenca as pautas e diz: liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. Ao fim da nota, ele cita o candidato Pablo Marçal, que apesar de também ter sido convidado, causou um certo desconforto ali na hora que apareceu. Havia um suspense de se Pablo Marçal do PRTB estaria ou não nessas manifestações, isso porque alguns dias antes, 2 dias antes, ele saiu do país, foi para El Salvador, no que chamou de internacionalização da agenda de campanha dele. Então não se sabia se estaria em São Paulo, se estaria no Brasil no dia 7 de setembro. Ele chegou mais para o fim da manifestação e disse que foi impedido, portanto, de subir no carro, no trio elétrico de Bolsonaro. E aí Bolsonaro completa a nota, então, citando esse fato. Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas: o único e lamentável incidente ocorreu ao término do meu discurso, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias, fecha aspas. É isso que diz Bolsonaro, critica a postura, então, de Pablo Marçal, ele que em algum momento já fez afagos ao candidato, depois recuou, tem uma relação meio de idas e vindas, lembrando que oficialmente quem Bolsonaro apoia para a Prefeitura de São Paulo em 2024 é Ricardo Nunes, por meio ali de uma frente ampla, como eles chamam, que tem 12 partidos, inclusive com forte intermediação do governador Tarcísio de Freitas. Soraya.
Obrigada, Bia, pelas suas informações. Assunto para as nossas análises aqui no estúdio, nessa edição do Fast News. Diogo da Luz, muito boa tarde. Aliás, bom dia ainda para você. Obrigada pela gentileza também de me fazer companhia aqui nesse Fast News. Vamos aproveitar para começar falando desse assunto que a Bia trouxe, né? O recado que o ex-presidente Jair Bolsonaro traz com essa nota acaba evidenciando esse apoio a Nunes, ainda que ele não tenha dito com toda a certeza, nem confirmado, né? E também queria a sua análise em relação ao que foi, de fato, essa manifestação aqui na Avenida Paulista, algo que havia grande expectativa, né? Vários assuntos ali pontuados e a presença massiva do povo traz também algum recado. Queria também sua análise ouvir e depois a gente fala a respeito dos desfiles que aconteceram ontem também. Bom dia, Soraya, toda a nossa maravilhosa audiência. Um prazer estar aqui com você, na verdade. Mas foi um discurso, diria, morno do ex-presidente Bolsonaro, numa movimentação não tão intensa quanto as anteriores. Era de se esperar, não só porque o tempo vai fazendo esfriar um pouco o ânimo das pessoas para essas manifestações, como também a própria convocação feita pelo ex-presidente Bolsonaro deixou uma dubiedade no ar, vamos dizer. O que os manifestantes mais queriam eram dois temas muito específicos que justamente o ex-presidente Bolsonaro deu menos atenção. E sabe-se que boa parte do seu eleitorado, dos seus seguidores, melhor dizendo, tem apoiado o Pablo Marçal. E é a primeira vez já na campanha que o ex-presidente Bolsonaro deixa bem claro que ele não quer apoiar e não quer o voto em Pablo Marçal. O que isso vai refletir, só os dias dirão. Mas existem duas possibilidades: as pessoas seguirem Bolsonaro e ele se manter forte, ou o que parece mais provável pelo que se ouve das ruas, as pessoas dizerem: ex-presidente, entendemos sua posição, o senhor siga seu caminho, mas nesse momento nós vamos por outro e mais à frente nos encontraremos. Mas só teremos certeza disso mesmo daqui a alguns dias. Agora, em relação aos desfiles, né, da data, o dia 7 de setembro, nos últimos anos, a gente tem visto até uma celebração marcada muito pelas disputas políticas, né? Claro, com exceções de alguns lugares. A gente viu no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga trazendo, né, que por lá não houve essa manifestação de cunho político. O que deve ser para o futuro dos desfiles, né? 30 mil pessoas aproximadamente acompanhando as arquibancadas, de repente ainda mostram que esse dia 7 de setembro tem alguma importância ainda para muita gente, né? Não deixa de ser um dia de festa, de pessoas irem às ruas para verem o desfile dos militares, verem tanques passando. Sempre tem alguma atração a mais que os militares trazem. Por exemplo, no caso de Brasília, a Esquadrilha da Fumaça, que é maravilhosa, é uma atração especialmente bonita. Como tudo na aviação, chama muito a atenção das pessoas, e a tradição da Esquadrilha da Fumaça é muito forte, leva as pessoas. Então, muita gente vai apenas para aproveitar o domingo, sem uma conotação política especificamente, mas sim para ter um domingo mais alegre e divertido. Vimos aí que foi uma confusão no final aí, justamente do ato, porque o Pablo Marçal queria se aproveitar daquele palanque e fazer ali a sua campanha. E a equipe de Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, viu isso e não permitiu a subida de Pablo Marçal. E isso chateou muito o ex-presidente, que até hoje ele não deu aquele apoio para o Ricardo Nunes e que sim, ele poderia estar apoiando Pablo Marçal. Eu acho que a maioria dos brasileiros e principalmente dos paulistas gostariam que o ex-presidente estivesse apoiando o Pablo Marçal. E hoje, aquele eleitor bolsonarista, provavelmente ele fica em dúvida entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. E acredito que a grande maioria do eleitor de Bolsonaro vai sim votar em Pablo Marçal. Nós vemos aí nas pesquisas o Pablo Marçal subindo e ainda assim, na parte de baixo, Pablo Marçal conseguiu ali empolgar o restante ainda que tinha de paulistanos ali, do pessoal na Avenida Paulista, fez sim a galera pular.
ele conseguiu um pouco fazer ali a sua campanha. Mas o que você achou de toda essa confusão? Quem está certo? O Pablo Marçal, ele está certo em querer aproveitar esse momento? Ou o ex-presidente Jair Bolsonaro está certo por não deixar, né, o candidato Pablo Marçal se aproveitar desse momento? Para quem você acha aí que está o correto e o errado? Coloca aqui nos comentários. Quero também pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilhar esse vídeo e principalmente, pessoal, se inscreva e ative o sino de notificação. Informação a todo tempo. Fiquem com Deus.